CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho aí desse movimento de Arnaldinho cada vez mais próximo do Ferraço? Agora, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, está definitivamente no palanque do governador Ricardo Ferraço, que disputa o governo do Espírito Santo, né, que é pré-candidato ao Palácio Anchieta. A gente já falou algumas vezes aqui no quadro CBN a Política sobre a postura pré-eleitoral do Arnaldinho, e quem acompanhou aí nos últimos meses vai se recordar de que houve algumas mudanças aí, né, nos posicionamentos do Arnaldinho nesse período. Primeiramente, ele era o próprio Arnaldinho pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Ele fazia parte desde então, do grupo político liderado pelo então governador Renato Casagrande, e desse grupo também faz parte o então vice-governador Ricardo Ferraço. E aí o Ricardo e o Arnaldinho eram os dois pré-candidatos ao governo do Espírito Santo, mesmo fazendo parte do mesmo grupo político. E aí ia ter que ter uma definição ali, né, de quem seria o candidato do grupo, que a ideia não era lançar dois candidatos. Não que isso seja impossível, mas não tem muita lógica também, né, dividir forças ali. Então, na época ainda governador Renato Casagrande decidiu apoiar o Ricardo como pré-candidato desse grupo. Mas o Arnaldinho não desistiu. Até então ele não havia desistido. Ele tentou ser candidato ao governo do Espírito Santo, mesmo assim, mesmo tendo sido preterido pelo Ricardo. E aí chegou um momento que o Arnaldinho mudou de lado, mudou de grupo político, foi para o lado do então prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, que também é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, mas lá ficou uma situação parecida, né? No grupo do Casagrande já tinha um pré-candidato ao governo, que era o Ricardo, e no grupo do Pasolini também já tinha, que era o próprio Pasolini. E o Arnaldinho, na época, ele não descartava também ser candidato ao Senado. Ele poderia, segundo ele mesmo, ele me concedeu uma entrevista na quarta-feira de cinzas, falando da seguinte hipótese: a gente vai decidir depois quem vai ser o candidato ao governo. Se o Pasolini for o candidato ao governo, eu posso ser candidato ao Senado. Ele seria candidato ao Senado pelo grupo do Pasolini, apoiando o Pasolini como candidato ao governo do Estado. Mas aí depois passou um tempo, vendo que isso aí também não era possível, muito arriscado, né? O Arnaldinho pensou ali, analisou, decidiu não ser candidato a nada. E continuou na prefeitura de Vila Velha, porque para ele ser candidato a qualquer cargo este ano, ele teria que renunciar ao mandato de prefeito. Decidiu não fazer isso, permaneceu na prefeitura de Vila Velha, e a única incógnita aí que estava esperando uma solução, uma resposta, é o que ele ia fazer. Assim, ser candidato ele já não seria, né? Porque a partir do momento que ele não renunciou ao mandato, ele não tem como mais ser candidato a nenhum cargo este ano, porque isso é uma exigência da legislação eleitoral, né? Prefeitos que quiserem disputar a eleição deste ano já têm que ter renunciado até o dia 5 de abril, o prazo já passou, então candidato mesmo Arnaldinho não vai ser, mas a questão é quem ele apoiaria, né? Porque ele estava no grupo do governador Renato Casagrande, que era o grupo do Ricardo. Embora até então ele nunca tinha apoiado, nunca tinha dado declaração assim de que ia apoiar o Ricardo como candidato, mas ele era do grupo do Casagrande e do Ricardo. Depois ele foi para o grupo do Pasolini e cogitou lá apoiar o Pasolini. E agora que ele não vai mais ser candidato, ele vai apoiar quem? Porque Vila Velha é um colégio eleitoral importante, né? Não que o prefeito tem o poder de decidir em quem os moradores de Vila Velha vão votar para governador, ou seja, para qualquer cargo. Mas sempre para os candidatos é melhor ter o apoio, né? Ter um apoio do que não ter, né? Alguém para pedir voto, para tentar convencer a população de votar naquele nome. Então, o que o Arnaldinho faria? Depois que ele desistiu de disputar as eleições, ele fez uma reaproximação com o governador Renato Casagrande, ex-governador agora, né? Depois o Casagrande renunciou ao mandato também para disputar as eleições deste ano, que Casagrande é pré-candidato ao Senado. Ricardo assumiu o governo e Arnaldinho fez alguns movimentos ali sinalizando uma reaproximação com esse grupo. Só que ele ainda não havia declarado, falando assim, olha, estou apoiando o Ricardo, né? Ricardo é meu candidato ao governo do Espírito Santo. Até a última sexta-feira. Sexta-feira à noite, véspera aí do feriadão, teve a inauguração do Parque Urbano de Araçás, aqui em Vila Velha. Eu fui lá. Nesse evento estava o Arnaldinho, o Ricardo e o Casagrande. Só a imagem, né? Só os eles três estarem juntos, simbolicamente, isso já representaria aí um indicativo muito forte de uma aliança eleitoral. Porque depois de tudo que aconteceu, né? Depois de tantas indas e vindas do Arnaldinho, eles aparecerem juntos no evento, já seria um sinal claro. Mas não só isso. Como eu fui lá, eu também entrevistei o Arnaldinho e ele me disse com todas as letras que sim, falou que, claro, ele está apoiando o Ricardo, que vai ajudar o Ricardo a ser
vai trabalhar, né, vai caminhar, ele diz, vamos caminhar para ajudar Ricardo a ser eleito governador. Sei palavras do Arnaldinho. Então, como eu disse no início do comentário, o prefeito de Vila Velha está já com os 2 pés aí no palanque do Ricardo, apoiando ele publicamente, Fernanda. Pois é, Letícia, aí você deve se lembrar, né, de que ambos, né, defendiam o Arnaldinho com muita ênfase, né, não só Arnaldinho como Pasolini, de que o Espírito Santo precisava de passar por uma renovação política, né, que eram quase 3 décadas, né, de uma troca ali entre Renato e Paulo Artung, que o Ricardo representaria uma continuidade disso. E aí, como é que fica, né? Na política, Fernanda, e principalmente na retórica, né, sempre é possível fazer alguns malabarismos. O Arnaldinho também, na eleição de 2024, ele disse que não seria candidato a cargo nenhum em 2026, os eleitores de Vila Velha poderiam votar nele na reeleição, né, tranquilamente, que ele iria terminar o mandato, e depois ele começou a cogitar, tentar, inclusive, disputar as eleições de 2026. Aí agora ele decidiu ficar na prefeitura, e um dos argumentos dele foi, inclusive, que ele quer continuar para terminar o mandato, para cumprir a promessa de 2024. Então, assim, as coisas vão e vêm, né? Essa questão da renovação, tem muito... Os candidatos que são pré-candidatos agora, né, ainda, que tentam representar a renovação, eles falam muito isso que você falou, né, de que precisa ter uma renovação, a população já está cansada, sempre as mesmas lideranças. Já os que são favoráveis à continuidade, se não da atual gestão, mas, né, que não tem como, que Casa Grande não é candidato à reeleição, de nomes da atual gestão, falam, olha, mas é preciso ter renovação com responsabilidade. Uhum. É preciso ter alguém experiente, né? Não vamos, como fala assim, time que está ganhando não se mexe. Inclusive lá na inauguração do Parque Urbano de Araçás, em Vila Velha, estava o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, que também não vai ser candidato a nenhum cargo, mas apoia o Ricardo, e ele discursou lá, em dado momento ele falou justamente isso, falou, olha gente, aí tudo que a gente está fazendo, vocês querem arriscar, né? Mexer nisso que está dando certo aqui no estado. O Arnaldinho fez um discurso também de louvação às realizações do governo Casagrande, que ele frisou, o governo Casagrande e Ricardo. Então, assim, os políticos eles vão moldando o discurso também ao sabor das circunstâncias. E esse apoio também ao Ferraço talvez seja também uma boa estratégia aí de Arnaldinho de manter os investimentos na cidade, né? Em tese, né, Fernanda, governos deveriam manter investimentos em cidades independentemente do político do prefeito da cidade, né? Porque a população da cidade tem nada a ver com desavença ou proximidade entre políticos. Mas a gente sabe que na prática isso pode ter um peso, né? Uhum. Nesse período todo que o Arnaldinho foi, e ainda né, aliado do Casagrande, Vila Velha recebeu muitos investimentos, sim. Boa parte dos investimentos anunciados pelo Arnaldinho em Vila Velha, durante os 2 mandatos dele, né, o primeiro mandato e o segundo que agora ainda está encaminhando, foram investimentos feitos com a ajuda do governo do estado. Ajuda, sim, dinheiro, né, dinheiro estadual em realizações aqui em Vila Velha, em parceria com a prefeitura. E aí isso foi muito mencionado pelo Arnaldinho nesse discurso, inclusive, na última sexta-feira, e ele inclusive pediu ao Ricardo que continue investindo em Vila Velha. Ricardo prometeu que vai continuar investindo. Teve até uma frase lá, que a Arnaldinho falou, vou voltar ao Palácio Anchieta, pedindo investimentos aqui para Vila Velha, e Ricardo falou assim, como é que ele falou? Ele falou, pode vir quente que eu estou fervendo. Prometeu, inclusive, mais investimentos para Vila Velha. E ressaltando, né, essa parceria política. Obrigada, viu, Letícia, pela sua análise, hein? Até a próxima terça. Até, Fernanda.